Louvado seja o nome do eterno Deus. O Todo-Poderoso está neste lugar, graças a Deus. Como é bom poder servir a esse Deus maravilhoso. Deus que cura, Deus que liberta, Deus que salva, Deus que transforma a vida. Me lembro da vida do apóstolo São Paulo, que é citado em Atos capítulo 6, Atos capítulo 7, perdão. Na morte de Estevão, a testemunha depuseram as vestes de Estevão nas mãos do jovem chamado Saulo. E a Bíblia fala que Saulo, respirando a ameaça de morte, em Atos capítulo 9, quando uma luz vem sobre ele, ele escuta uma voz falando com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo era da tribo de Benjamim, um varão criado para ser um rabino aos pés de um renomado doutor chamado José ben Gamaliel. Ele se transforma no maior apóstolo do Novo Testamento. Escreveu 60% do Novo Testamento, incluindo, na minha visão, a carta aos Hebreus. Ainda bem que a epígrafe não tenha o autor, mas pela leitura, pela grafia, pela discriminação ali, na minha qualificação, o que eu entendo é que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Ele escreve em Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus da salvação para que todo aquele que nele crê. Ele escreve em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele escreve em Romanos 8, capítulo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas no Espírito. E ele fala lá no versículo 33, ele fala lá, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as que são. Ele também escreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 em diante, ele fala: as coisas que os olhos não viu, nem o ouvido se ouviu, nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele também fala em Gálatas capítulo 2, versículo 8 e 9. Ainda que um anjo vier do céu pregando outro evangelho, além daquilo que eu já tenho posto, que eu já tenho pregado, seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Ele escreve também em Efésios capítulo 2, versículo 2, ele fala assim: ele nos deu vida, estando nós mortos em pecados e em delitos. Ele também fala em Efésios capítulo 6, versículo 18, ele fala assim: orando em todo o tempo no Espírito. Ele também Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Ele fala assim: o mistério que esteve oculto dentre todos os séculos, por todas as gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério que é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Então, mediante esses versículos bíblicos, eu escrevi aqui em letra minúscula, em letra maiúscula, essa palavra aqui, Éfesos, é um pouquinho difícil de se pronunciar. Aqui está em letra minúscula e aqui maiúscula. Éfesos. Essa palavra, ela significa peixe. O peixe é o símbolo do cristianismo. É um anagrama. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Porque na época, em que, lá no século II, quando os cristãos eram perseguidos, eles entravam por dentro das catatumbas. Se vocês quiserem aprender um pouco mais, eu não tenho tempo para me explicar aqui, sobre as catatumbas de Roma. É uma coisa fenomenal. Leiam e vocês vão entender o porquê. Então, tinha muitos códigos. Um dos códigos
vinha uma pessoa e fazia esse desenho aqui. E vinha o outro e fazia esse aqui, completava. Esse aqui era o peixe. É o símbolo do cristianismo. É a marca, né? E quando eles viam esse símbolo, eles completavam para passar informação, código, que estava tudo bem, para dizer que eles estavam salvaguardados, porque naquela época a perseguição romana era muito forte. Então, o símbolo do peixe foi uma marca que foi muito divulgada, foi muito mencionada naquela época, correto? Então aqui está a palavra Éfesos, em minúsculo e em maiúsculo. E esta palavra, ela é um acróstico. O que é um acróstico? Eu pego cada letra e formo uma palavra. Por exemplo, aqui eu peguei cada letra, vocês podem ver, cada letra, e formei uma palavra, cada letra. Correto? Tá aqui. Peguei as letras e formei a palavra. Eu vou explicar o que é. Vamos lá. Iesus, Christos, Theos, Ruios, Soter. Vou repetir. Iesu, Christos, Theos, Ruios, Soter. Significa Jesus, Cristo, Deus, Filho e Salvador. O símbolo do peixe, estavam querendo mencionar em cada palavra grega aqui que Jesus, Cristo, Deus, Filho e Salvador. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa palavra aqui, ela é nada mais nada menos que era um código da época que eles usavam o símbolo do peixe, que é chamado de anagrama, e cada palavra ela representava algo sobre Jesus. E isso Christos, Theos, Ruios, Soter, significa Jesus Cristo, Deus, Filho e Salvador. Lá no primeiro século, o povo de Deus foi massacrado, Nero mandou tacar fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, né? Os estudiosos falam que as 17 ruas de Roma, 14 foram queimadas e ele colocou a culpa nos cristãos e crente virou tocha em praça pública. Os estudiosos dizem que não faltou madeira, faltou até madeira para queimar os cristãos. Nero também mandou cristãos serem jogados lá no Coliseu de Roma para servir de espetáculo, para ser tragado por leões e outros assim, né, animais predadores. Mas nem isso atrapalhou o crescimento da igreja. Nós estamos aqui hoje, existe muito marcos do passado, muitos homens que derramaram sangue, que pagaram um preço muito alto para que nós pudéssemos estar aqui para glorificar e exaltar o nome do eterno Deus. Então que você fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Lembre-se, Jesus Cristo, Deus Filho e Salvador, Ele nos salvou. Estamos salvos, graças a Deus. Tito capítulo 2, 11 está escrito que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra e querendo Deus voltaremos com outro vídeo. Em nome de Jesus. Amém.